Meus queridos irmãos, para a meditação, palavra do Senhor ao seu coração nesta noite, eu convido você a darmos continuidade ao que estamos meditando, que é o livro de Josué, capítulo de número 4, e faremos a leitura até o versículo de número 10. Josué, capítulo 4, de 1 a 10. Josué, capítulo 4, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo a leitura. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse a seu povo. E o povo se apressou e passou. Senhor, fale profundamente aos nossos corações, me auxilie, ó Deus, na exposição da Tua palavra, que seja um mover do Teu Espírito Santo. Não, Deus, o meu achismo, não aquilo que eu acho, mas que seja, Deus, a palavra do Senhor, que é profunda, que nos constrange, que nos ergue, aquela que desvenda os nossos olhos para contemplarmos as Tuas maravilhas. Por isso, abre os nossos corações e mentes nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se isso já aconteceu somente comigo, e espero que não, mas talvez você já fez uma viagem e você estava andando numa estrada, talvez dirigindo, e está de noite, chovendo, e você começa a achar que você não está no caminho certo. E você começa a olhar ao seu redor e começa a ter dúvida se aquela estrada que você pegou é a estrada de verdade, é aquela que você precisa estar nela. Você passa por uma curva, a curva parece que não é muito conhecida, você passa por aquela descida, você fala assim: ai meu Deus, eu nunca vi essa descida, e será que eu estou no caminho certo? E está chovendo, está de noite, e você não consegue visualizar muito bem, e ainda você está com a sua família, os seus filhos atrás, e você fica assim: meu Deus, eu estou colocando em risco também a minha família, estamos perdidos, o que é que eu vou fazer nesse instante? E gera aquele desconforto, e você vai seguindo, com aquela tensão, com aquele medo, com aquela apreensão, o que é que tem mais à frente? Será que eu estou
indo no lugar certo mesmo? De repente, surge uma placa. De repente, surge um sinal que começa a fazer um sentido para você. De repente, uma casinha no meio do mato que você um dia passou ali, lembrou dela. Talvez uma árvore muito grande, talvez, sei lá, um restaurante que se passou ali. Uma placa indicando que você está no caminho certo. Dá um sentimento de alívio, dá ou não dá? Dá aquele sentimento assim, ai, que bom, estou no caminho certo mesmo. Agora é só continuar reto, depois tem isso, aí você começa até a lembrar da estrada. Depois da estrada tem isso, depois daquilo tem aquilo outro, e nós vamos chegar no caminho, nós vamos chegar no nosso destino. Aí a estrada muda de figura, muda de aspecto, você fica mais confortável, a coisa fica mais alegre, você sorri melhor, você liga o rádio, né? Canta uma música, oh, louvado seja o Senhor, né? Aquele sentimento de alívio, de tensão, porque houve um sinal, houve algo que lhe chamou a atenção, e você, quando viu aquele sinal, você falou assim, estou no caminho certo, é por aqui, e eu vou continuar aqui. E você se ajeita no banco, fica mais confortável, e a viagem vai embora. Queridos, para as coisas mínimas da vida cristã, para também as coisas mínimas do nosso dia a dia, os marcos são tremendamente importantes, assim como as placas, os indicativos na nossa vida. Às vezes a nossa memória falha, né? E não é só, tem muitas pessoas que falam assim, olha, a minha memória está falhando, aí chega um para o outro e fala assim, é a idade, né? Não, nem sempre. A nossa memória é falha mesmo, nós falhamos, crianças falham, adolescentes, jovens, adultos, mais velhos, possivelmente isso vai intensificando, não há dúvida. Porém, todos nós falhamos, a nossa memória falha, mas os marcos estão lá para nos dar o quê? Direção, para nos mostrar, estamos no caminho certo, estamos no caminho correto. O povo de Deus, aqui neste texto que nós lemos, nessa história, precisava exatamente deste sinal, naquela hora. Precisava de um marco também no futuro, precisava de uma placa indicativa, de algo que lembrasse bem fresquinho na memória deles, sempre, algo que Deus fez na vida deles e continuará fazendo por gerações e gerações. Alguma coisa que serviria de direção para todos e em todo o tempo, e principalmente para os tempos difíceis. Perceba, queridos, que o texto aqui mostra que eles estão entrando na terra. O Jordão está se abrindo. Havia naquele dia, exatamente naquela época do ano, em que o Rio Jordão estava com uma grande enchente. Ele estava extremamente cheio, diz o próprio texto. O Rio Jordão não estava no seu nível normal por causa das enchentes e grandes chuvas por ali. E eis que agora eles vão atravessar o Jordão. E a palavra do Senhor nos fala que Josué mandou com que os sacerdotes pegassem a arca da aliança do Senhor, colocassem sobre os seus ombros, e então no momento em que eles pisaram na ribanceira do Jordão, o Jordão foi se secando e ele se secou em torno de 20 quilômetros acima, diz o texto aí no capítulo 3, versículo 16, que eles se levantou num montão muito longe, na cidade de Adã, que fica lá para os lados de Sartã, 20 quilômetros de distância, aquele rio Jordão se abriu. E o povo, 1 milhão aproximadamente de pessoas, estavam atravessando o rio Jordão. E uma ordem de Josué era que os sacerdotes, quando eles chegassem no meio do Jordão, eles iriam parar juntamente com a arca da aliança, a qual eles estavam carregando sobre os seus ombros. E enquanto eles parados ali estivessem, o povo ia passando de frente da arca da aliança, e ia subindo a sua ribanceira do outro lado, e assim chegando numa cidade chamada Gilgal, que ficava aí também a uns poucos quilômetros, e mais próximo de Gilgal, a 3 quilômetros apenas de Gilgal, seria a cidade de Jericó. E agora então, exatamente neste capítulo 4 é o que está acontecendo, esta movimentação. O Jordão se abriu,
E o povo começa a passar diante de um prodígio, diante de um sinal maravilhoso de Deus, e é um dos momentos mais preciosos para este povo e para a história do povo de Israel. Pelo menos dois. Foi quando o Mar Vermelho se abriu há 40 anos atrás, e agora o Rio Jordão também se abre. Lembrando que agora quem está passando pelo Rio Jordão não passou pelo Mar Vermelho. Quem atravessou o Mar Vermelho foram seus pais, os seus avós. E os seus pais lhes contaram como foi essa história. E os seus pais tinham a promessa, a esperança de que eles iriam entrar na terra prometida. E agora estes filhos, entrando no Rio Jordão, lembram-se de todas as coisas que os seus pais lhes contaram acerca desta terra e que agora eles estão vendo, visualizando bem à frente deles. O Rio Jordão se abrindo como o Mar Vermelho se abriu há pelo menos 40 anos atrás. E os sacerdotes pararam no meio do Rio Jordão, o povo atravessando, e eis que Deus chama Josué e fala assim: Josué, você vai pegar 12 homens, um de cada tribo, e cada um vai pegar uma pedra no meio do Jordão, vai pegar essas pedras, vai carregar essas pedras, vocês vão carregar essas pedras até do outro lado e vão colocar essas pedras num alojamento que vocês passarão hoje à noite. E eles assim fizeram, obedeceram ao Senhor e foram. Mas Josué, no versículo de número 9, levantou também Josué 12 pedras e as colocou no meio do Rio Jordão. Aqueles 12 homens levaram as 12 pedras, e Josué, em frente à arca do Senhor, com os sacerdotes em pé, e a arca sobre os ombros, Josué também fez um monumento de 12 pedras, e colocou também no meio, no leito do Rio Jordão. E assim, diz o texto, que os sacerdotes ficaram ali, depois nós vamos ver mais tarde, que todos atravessaram, e eles foram embora, e o último que atravessou, que deixou ali a ribanceira do Jordão, as águas novamente vieram. Deve ter sido muito bonito, né? Eu imagino, pelo menos. Deve ser um negócio fantástico. Mas, meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o que está descrito no versículo de número 3, o que me chamou a atenção, que diz assim: e ordenai-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e levai-as convosco. E mais à frente, Josué vai dizer no versículo de número 6, para que isto seja por sinal entre vós. Levai-as convosco, para que isto seja por sinal entre vós. A minha pergunta, queridos, é: quais sinais devemos levar conosco para sempre? E o título é exatamente este: levai convosco um sinal. Levemos conosco um sinal na nossa trajetória cristã, na nossa intimidade com Deus, no nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada com Deus. Deus nos deixa um sinal, Deus nos deixa um marco, um sinal que, ao olharmos para Ele, nós podemos dizer assim: estou no caminho certo, eu sei por onde eu tenho andado, eu sei onde eu tenho pisado os meus pés. Por isso, levai-as convosco, levai um sinal. Queridos, que sinais devemos levar conosco? Sejam em tempos de calmaria, em tempos difíceis. Que sinais de Deus, queridos, vocês têm em suas vidas? Ao olhar este texto, eu vi vários sinais aqui. Eu resumi até no versículo número 10, porque senão nós íamos ultrapassar a noite aqui, e aí ia ser bom também, né? Porque meditar na palavra de Deus é o nosso prazer. É ou não é? É de dia e de noite, né? Então a gente pode passar a noite aqui meditando na palavra do Senhor. Não tem problema não. Mas eu quero destacar aqui apenas nesta noite um sinal e dividir em alguns pontos. Em primeiro lugar, queridos, que eu vejo aqui um sinal que não eram somente as pedras, mas tinha a ver com essas pedras. Leve com você sempre o marco da fidelidade do Senhor em sua vida.
leve sempre com você o marco da fidelidade do Senhor em sua vida. Aqueles homens pegaram 12 pedras, e aquelas pedras serviriam como um sinal para aquela geração que estava chegando, pisando na terra prometida, como também para a geração futura, que é o versículo de número 6, pois quando os vossos filhos, quando as suas outras gerações vierem e perguntarem, para que servem essas pedras? Que monumento é este aqui? Vocês vão responder que foi o fato de as águas do Jordão que foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Queridos, levar conosco sempre a marca da fidelidade de Deus sobre a sua vida e sobre o seu povo. Quais são essas marcas da fidelidade que eu vejo aqui neste texto? Então, queridos, está no versículo a começar aí, no versículo número 2, onde nos diz assim: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. O que eu vejo aqui, queridos, é que durante todo esse tempo, as 12 tribos foram mantidas. As 12 tribos, como era promessa de Deus desde Abraão. Todas as tribos foram mantidas. Ninguém se perdeu. Nenhuma destas tribos se perdeu. Durante 40 anos desta caminhada, eles saíram do Egito, enfrentaram guerras, enfrentaram dificuldades, enfrentaram mortes, enfrentaram serpentes, enfrentaram tantas e tantas coisas, até mesmo a justiça de Deus, até mesmo a graça de Deus, que sempre estiveram presentes sobre eles, mas lá estavam as 12 tribos entrando na terra prometida. No Egito ficaram mais de 400 anos escravizados, debaixo do olhar de perseguição, de maus tratos, de opressão de Faraó. Mas lá estavam as 12 tribos atravessando o Rio Jordão. E eu acho interessante, lindo e maravilhoso quando você abre o livro de Êxodo e mostra ali que quando os filhos de Judá, os filhos de Israel, as 12 tribos, passavam fome em sua terra, eles foram para o Egito. E o Êxodo começa ali a dizer assim: estas foram as famílias que entraram. Ali estão as 12 tribos de Israel, todas presentes ali, porque o Senhor sustentou aquela tribo, aquela casa, aquele lar, aquele povo, aquelas tribos. As 12 tribos de Israel sempre foram mantidas debaixo da fidelidade do Senhor, apesar de qualquer história, apesar de qualquer ocasião, apesar de qualquer opressão, de qualquer guerra, o Senhor preservou o seu povo. E aqui a gente está vendo o povo entrando na terra prometida e dizendo: tomai do povo 12 homens, uma de cada tribo. As 12 tribos estavam lá. Deus preservando o seu povo em qualquer ocasião. Prova, marcas, sinais da fidelidade do Senhor sobre o seu povo. Em segundo lugar, a outra marca que eu vejo é maravilhoso, no versículo número 3, onde fala assim: daqui do meio do Jordão, onde os sacerdotes pousaram os pés. Daqui do meio do Jordão, onde os sacerdotes pousaram os pés. Ou seja, o Jordão já não estava mais no campo da imaginação, já não estava mais aquela simples esperança de que um dia eles chegariam lá e conquistariam aquela terra. Não está mais naquele campo assim: olha, um dia nós vamos chegar lá, falta muito, mas nós chegaremos, estamos chegando, falta pouco, já estamos quase lá. Não, o texto fala que agora eles estão no meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os seus pés. Eles estavam lá, eles já estavam lá, os seus pés estavam pisando aquela terra prometida há milhares de anos, há vários anos atrás, por meio de Abraão, terra prometida quando eles estavam escravizados,
Terra prometida e aquela esperança. Durante os 40 anos no deserto, eles estão pisando naquela terra. Prova da fidelidade do Senhor sobre o seu povo. E no capítulo de número 1, versículo de número 3 de Josué, fala assim que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Pisar os pés quer dizer, estou aqui, eu estou aqui, aqui é o meu lugar, aqui é a terra, é a promessa de Deus na nossa vida. E isto então, queridos, é uma marca da fidelidade do Senhor sobre aquele povo. Esta é a marca da fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, queridos, outra coisa que eu vejo prova da fidelidade do Senhor sobre aquele povo, sobre as nossas vidas, está no versículo de número 5. Um de cada tribo disse-lhes: passai adiante de quê? Da arca do Senhor. Da arca do Senhor. A arca é o símbolo da presença de Deus, sabemos disso. E ela esteve durante todo o tempo com o povo de Israel. Deus mandou com que Moisés fizesse a arca, e Deus deu um dom lindo e maravilhoso que foi dado a Bezalel. Bezalel construiu esta arca de uma forma maravilhosa, entendendo o dom do Espírito Santo sobre este homem maravilhoso, com um dom perfeito. E Bezalel construiu esta arca. E esta arca começou a andar com o povo há vários e vários anos atrás. Pessoas morreram, a arca do Senhor estava lá. Guerras vieram, a arca do Senhor, a presença do Senhor estava lá. Perseguições, maus tratos, nações vizinhas querendo matar o povo de Israel. A arca do Senhor, o símbolo da presença, a própria presença de Deus estava lá com aquele povo, e eles estão atravessando o Jordão, e sobre quem eles estão passando? À frente de quem? Da arca do Senhor, pois os sacerdotes pararam no meio do leito do rio Jordão, e o povo passando à frente da arca do Senhor. Queridos, isso não é em seu coração de alegria, não? Pensa nessa trajetória, você depois de tanto tempo, e você observa, Deus está aqui, e mesmo que pareça que Deus não estava, mas Deus está aqui de novo. Aí vem uma guerra, vieram dúvidas, será que eu estou no caminho errado? Senhor, cadê o seu sinal? Senhor, cadê aquela placa, aquele indicativo? E quando você olha o Senhor ali, Deus sempre conosco, prova da fidelidade do Senhor. Essas recordações presentes desde o passado, não são as únicas que relembrarão a fidelidade do Senhor. Há tantas e tantas coisas na história deste povo que podemos relembrar da fidelidade do Senhor. E agora Deus está instituindo outras coisas que serão provas também da sua fidelidade, que são o quê? Estas pedras. Estas próprias pedras serão os sinais para os filhos no futuro e para aquela geração, como diz o versículo de número 6. E serviria aquele monumento para manter na memória do povo de Deus aquele dia histórico, aquele dia único. A ideia de se pegar o marco, a ideia de construir um monumento, para que o povo sempre lembrasse, sempre tivesse memória daquele dia, daquela salvação, daquele momento de passar para a terra prometida. Foi um decreto, uma ordenança de Deus, saiu do próprio Deus, não do povo. Era a intenção de Deus, não saiu da ideia de Josué, mas de Deus. Não era uma ideia humana, mas era uma ideia de Deus. Isso nos mostra, querido, que Deus lidera o seu povo, lidera a vida dos israelitas, que Deus lidera a sua vida, porque tudo é feito na presença de Deus, tudo é feito diante daquilo que o Senhor mostrou para nós de que Ele é fiel. Então é o momento de levar uma recordação da fidelidade do Senhor, por ordem de Deus, naquele instante. É interessante, né? Porque ninguém pôde filmar naquela hora, né? Ninguém pôde tirar uma selfie para mostrar para a gente, passar aquela selfie. Olha aqui a arca do Senhor, né? Posiciona aí, né? Olha aqui as pedras, ó, posiciona aí, vem cá. Não tinha isso.
As lembranças eram pedras. Pedras estavam ali como sinal de rocha. Memórias estruturadas, edificadas. Um sinal de pedras com a sua rigidez, que não apodreceria, que não se acabam facilmente, na verdade nunca se acabam diante daquele monumento e aquele símbolo que estava ali. Serviria este sinal para adoração a Deus futuramente. E você percebe no texto, se você continuar lendo, que não era somente para os filhos, para a próxima geração, mas também para todos os povos ao redor. Elas serviriam como um altar de adoração a Deus. Uma pena, é uma pena que nós vamos ver mais tarde Amós julgando o povo, Oséias julgando este povo mais à frente, porque Gilgal virou um local de idolatria. Começaram a idolatrar estas pedras, começaram a idolatrar a região, e vem Oséias e vem Amós, colocando este povo no lugar onde eles deviam, porque ao invés de adorar ao adorador, aquele que é fiel, começaram a adorar as próprias pedras, começaram a adorar a outros deuses. 12 pedras, pedras imutáveis, sinal de perenidade, que não se desgastam facilmente. E de todos os elementos simples conhecidos pelos homens, nada mais do que justamente as pedras, para dar aquele senso de fundamento, de firmeza, de perenidade, de força, rigidez, suporte, estrutura, e que vindo o temporal, vindo a ventania, vindo o sol, seja o que for, ela está firme em toda a sua estrutura. Para o incrédulo, aquelas 12 pedras empilhadas não passavam de um monte de pedras, mas para um israelita que cria em Deus, era uma lembrança constante da fidelidade, do poder, de que Jeová era o seu Deus, que operava maravilhas no meio do povo e em favor do seu povo. Essas pedras serviam para tipificar, mostrar o que Deus estava fazendo com o seu povo de uma maneira maravilhosa. Israel precisava construir com pedras, memórias espirituais, concretas, sobre os feitos de Deus, para ter forças em suas lutas que virão, em suas guerras que só vão começar, que haveriam de enfrentar agora na nova terra, porque Jericó era a próxima cidade, ela está a pelo menos 23 quilômetros daqui, e lá deveria começar uma guerra e os muros deveriam cair. Então Israel precisava de olhar para aquelas pedras, ver a fidelidade do Senhor, ver a presença de Deus, ver ali o que de fato Deus tem feito, fez e fará futuramente no meio daquele povo. Meus queridos, a sua história não é apenas uma sucessão de eventos, mas é a ação de Deus, onde Ele tece a sua vontade soberana, que te dá coragem, que te dá força, ser forte e corajoso. E isso Ele faz em todo o tempo, trazendo até mesmo recordações fortes da sua fidelidade, como rocha dos feitos dele sobre a sua vida. Mas você percebe, houve um outro monumento aqui também. Não foi só este que os 12 homens pegaram essas pedras e colocaram no alojamento. Houve um segundo monumento, que está descrito aí no versículo de número 9, onde Josué levantou também 12 pedras no meio do Jordão, no meio do leito do Jordão, em frente à arca do Senhor. Mais 12 pedras ali. O segundo monumento, a gente pode começar a perguntar algumas coisas, porque na verdade, se você for ver, o Rio Jordão estava em cheio, mas ele se abriu a 20 quilômetros, o povo passa, pegam as 12 pedras, Josué está ali em frente à arca do Senhor, fazendo outro monumento de 12 pedras. Então, quando o povo passa, o Rio Jordão vai vir novamente e vai cobrir tudo aquilo ali. Quem é que faz um monumento maravilhoso, bonito, talvez, para ficar debaixo do rio, para ninguém ver? Quem é que faria uma coisa dessa? Perda de tempo, né? Talvez poderíamos pensar. Meus irmãos, eu lembro, lá em Minas, né?
foi construído a tal da Represa de Furnas, que é onde a região ali onde nossos pais moram. Isso foi construído em 1963. E houve uma cidadezinha chamada Furnas, por isso o nome, né? Represa de Furnas, uma cidade muito pequena, e que a represa veio através do Rio Grande e outros rios mais lá, e cobriu toda a cidade, absolutamente toda a cidade. O governo fez lá o pagamento para as pessoas e tal, e cobriu toda a cidade do jeito que ela estava. E um dia, voltando, né, indo para Piuí e tudo mais, a gente teve que pegar uma balsa, né, ir para lá. Minas é um negócio, né? Aí pegamos a balsa e tal. Só que estava em época de seca. O nível da represa de Furnas estava baixíssimo. Lembra dessa época que o nível baixou demais, tivemos problemas, não sei o que, da parte da eletricidade e tal? Estava muito baixo. Então nós, ao chegarmos ali na balsa, naquele local ali onde você esperava, né, a balsa voltar, algumas pessoas estavam ali, várias pessoas, na verdade, estavam ali reunidas. Elas estavam relembrando histórias. Por quê? Porque com a grande baixa da represa, aquela igrejinha antiga, sabe, bem antiga, começou a ser percebida, a torre da igreja, o local onde tinha um relógio da igreja, e estava bonito mesmo o negócio, apesar de meio assim, tudo molhado, mofado, estragado, estava tudo debaixo d'água, né, mas estava bonito aquele negócio. A pracinha começou a se reerguer, e algumas pessoas mais idosas, inclusive, foram para lá ver, olha esse banco aqui tem história, essa praça tem história. E a gente ouvindo ali as pessoas, olha lá, olha aquela casa tão antiga, era da minha bisavó, gente do céu. E aquela cidade quase toda vista ali, a olhos nus e bem antiga. Interessante. Mas o que a gente vê aqui é que o Rio Jordão cobriu todo aquele monumento de 12 pedras. E agora, para que Josué fez isso? Meus irmãos, quando Israel e os outros povos veriam este segundo monumento, eles veriam justamente quando eles mais precisariam. Por quê? Porque o Rio Jordão iria secar. O Rio Jordão iria baixar o seu nível. Agora, aquele rio estava com uma grande enchente, mas agora aquele rio, ele não vai ficar assim, ele vai dar uma baixada. E ele pode abaixar de tal sorte que aquele monumento vai ser visto em época de seca. E era isso que acontecia. Não baixava como um todo, mas no momento de seca, de aridez, ele se baixava. E as pessoas podiam ver o monumento que Josué deixou ali, bem no meio do Rio Jordão. Na época de seca, poderiam se perguntar, será que nós vamos ter a colheita? Será que vamos ter água para bebermos? Será que os nossos animais terão condições de ficarem vivos? Será o que vai acontecer conosco? Nós estamos perdidos neste caminho, eu não vejo nada que possa me identificar, que eu estou no caminho certo. Será que era isso mesmo? As coisas estão acontecendo, e para onde a gente olha, o que nós vamos buscar? E de repente você olha para o Rio Jordão, já com seu nível de água bem mais baixo, você vê o que lá? O monumento, que prova a fidelidade do Senhor na vida daquele povo. Mesmo em época de aridez, de sequidão, estava ali, prova, marco, placa, um sinal, um indicativo da fidelidade do Senhor. Por isso, não haveria o que temer, porque haviam ali pedras. Haviam ali pedras. Meus irmãos, no momento de aridez da sua vida, de sequidão em sua vida, de dificuldades e etc., tribulações, onde o seu rio possa estar no nível baixo, olhe, perceba que há ali a mão da fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Meus irmãos, mas por falar em pedra, vem à minha memória algo que a Bíblia também nos fala de uma figura muito viva em nosso coração, que é a pedra angular. A pedra angular. Há uma pedra fundamental na nossa vida. Há uma pedra que estrutura a sua vida. Há uma pedra que
fortalece a sua vida. Na sua vida há uma pedra, e não é para barrar o caminho, não é para tropeçar, mas é uma pedra para solidificar a sua vida. E é interessante porque no Salmo 118, versículo 22, nos diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Que pedra é essa? Ainda descrito no Salmo, a palavra de Deus nos fala que Cristo é esta pedra. Cristo é essa pedra angular. Atos capítulo número 4, versículo número 11, olha que versículo maravilhoso. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Há muitas pessoas rejeitando olhar para as pedras, olhar para a pedra. Há muitas pessoas que não consideram Cristo Jesus como pedra angular, como fundamento para a sua vida, como aquele sobre quem edificamos a nossa vida. Esse Jesus foi rejeitado por vocês, e a sua vida, portanto, está correndo um tremendo risco, porque a qualquer momento pode inundar a sua vida, pode passar por escassez, e você não sabe quais as placas indicativas da sua vida, por qual caminho andar. Você está perdido numa escuridão, em trevas, e não sabe onde dará a sua vida. Você está perdido. Mas para o povo de Deus, há uma pedra. Mateus 21, 42, Jesus disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 6, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Cristo é a nossa pedra, queridos. Nós hoje não temos um leito de um rio aberto com um monumento lá de 12 pedras. Nós não temos em algum lugar guardado nesta igreja 12 pedras que foram tiradas do rio Jordão, e nem deveríamos ter mesmo. Mas o que nós temos? Nós temos a pedra angular. Nós temos a pedra para quem olhamos, para quem fixamos os nossos olhos. Cristo Jesus é a nossa pedra, e ao olharmos para Cristo, ao fixarmos os nossos olhos nele, e somente nele, lembramos-nos de quê? Da fidelidade do Senhor, das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Deus prometeu por meio dos profetas e suas profecias. Deus prometeu por meio de símbolos e dos seus significados. Deus prometeu por meio de anjos, por meio de objetos, por meio de ocasiões, de que Ele enviaria o Messias para nos salvar e nos proteger. Então, queridos, quando eu olho para o Salmo 121, onde diz: eleva os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Então eu sou direcionado a olhar para a pedra angular. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, na caminhada de nossa vida diária, nas curvas que muitas vezes nos parecem ser desconhecidas, nas descidas que nos causam medo, tensão, a escuridão da noite, o sinal está lá, sempre estará lá. Cristo está lá, sempre estará lá, porque Ele é a nossa pedra angular. É sobre Ele que a igreja foi construída, é sobre Ele que nós edificamos a nossa vida, e nós ouviremos deste próprio Jesus, desta pedra angular: este é o caminho, andai por Ele. Este é o caminho, andai por Ele. Meus irmãos, em primeiro lugar, relembre as maiores recordações da fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Faça um exame, olhe para trás na sua vida, relembre as maiores recordações. Quais pedras você tem carregado consigo? Quais lembranças, recordações, sinais que Deus lhe deu, dizendo assim: eu estou contigo. Segunda coisa, reflita em sua vida e veja quais sinais você está plantando para que a geração futura entenda que só Jesus é a pedra
angular. O que é que você está plantando? O que é que você está colhendo? Qual monumento você tem feito na sua vida? E eu sei que você entende por monumento, mas o que está acontecendo na sua vida, que futuras gerações olharão para você e verão Cristo. Porque eu não quero que os meus filhos olhem para mim e simplesmente para mim no futuro, nem os meus netos ou bisnetos, mas que ao olharem para a minha história, vejam Cristo em minha vida. Terceiro lugar, não enrijeça o seu passado como se Deus tivesse feito algo bom apenas lá atrás, mas viva hoje algo novo da fidelidade do Senhor em sua vida. Em quarto e último lugar, por onde você for, na sua caminhada cristã, leve consigo um sinal. Leve consigo o sinal de uma pedra, que é Cristo Jesus na sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é a fonte a jorrar para a vida eterna. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Por isso, fixe os seus olhos numa pedra. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.